Daniel tem nos desafiado a fazer uma série de mensagens nesses dias que chama Esperança em Meio às Adversidades. Muitos de nós já experimentamos muito bem o que é uma adversidade e muitos de nós temos várias adversidades. Então, semana passada, Daniel falou um pouquinho sobre esperança em meio à perversão da sexualidade, ou algo parecido. E hoje eu quero falar um pouco sobre família, adversidades no âmbito da família. E como família não é um tema estanque, você pode tratar sobre casamento, você pode tratar sobre filhos, você pode tratar sobre o papel do homem, papel da mulher, você pode tratar sobre o papel do avô, do vovô, da vovó, do tio, da tia, enfim, é um campo muito amplo e vasto. Eu achei interessante a gente olhar uma narrativa bíblica. Aliás, boa parte da Bíblia ela é escrita sob forma de narrativa. Conta a história ou a vida de alguém. E é muito legal como a Bíblia ela mostra o personagem, mostra a pessoa como a pessoa de fato é. As pessoas que estão aqui na Bíblia não são pessoas que foram boas, pessoas que foram perfeitas, pessoas que não erraram, pessoas que foram santas. São pessoas que, pelo contrário, fizeram muita coisa complicada. E o Senhor traz isso para a gente na Escritura com uma intenção, um propósito pedagógico para a gente, para que a gente possa identificar. Então, não sei com qual personagem bíblico você se identifica. Talvez eu e Pedro sejamos bons amigos. Talvez tenha algum Barnabé aqui no meio. Talvez um cara cheio de fé que nem Abraão. Não sei se a Rebeca se identifica com a Rebeca bíblica ou não. Tem vários nomes bíblicos aqui no meio, né? Nós vamos falar sobre nomes depois também. Mas é a vida como a vida é. É a nossa vida. O que está aqui, o que está na palavra, tem a ver com os nossos desafios todo dia. Então é importante quando a gente lê um texto bíblico, lê um personagem, a gente trazer para a gente. Desmistificar essa ideia de que o sujeito aqui é perfeito. De que o sujeito aqui não errou. Porque é nesse cotidiano da família, na chegada de um bebê, na perda de uma pessoa querida, no rancor que a gente às vezes guarda, no perdão, no processo de amargura que muitas vezes cresce dentro da gente, nas conquistas e perdas, no decorrer dos anos da vida da família, é nesse sistema complexo que Deus se agrada em trabalhar conosco, e é nesse contexto complicado que a gente vê aqui na história bíblica, e nós também temos experimentado nas nossas famílias, é que o amor de Deus ele age de uma forma resgatadora, procurando nos mostrar que Ele pode transformar a realidade, que Ele pode transformar a nossa vida, os nossos relacionamentos, pode transformar a nossa família. Eu quero convidar você, se fosse numa peça de teatro, eu diria, quero apresentá-los aqui, a história da família de Isaac e de Rebeca. Abra sua Bíblia para Gênesis, capítulo 25. Gênesis 25, versículos 19 e 20. Começa mais ou menos a história dele dizendo assim: este é o relato da família de Isaac, filho de Abraão. Quando Isaac tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Esse é o relato da família de Isaac. Eu gosto dessa ideia, como eu falei antes, da história, do relato. Porque nós temos modelos na nossa vida, não temos? A gente, às vezes, pega uma família modelo, aquela família que a gente vê hoje, Dia dos Pais, então. Desde ontem a gente está vendo algumas fotos no Facebook de momentos legais do seu pai com você, ou de você com seu pai. Às vezes o pai que já foi, o pai que está presente,
Mas são momentos assim que tu olha e diga assim, nossa, que relacionamento lindo que esses dois tiveram, né? E de fato tiveram. Mas às vezes nossos modelos têm a ver com essa imagem um pouco artificial que a gente acaba tendo. A gente olha uma fotografia, a gente olha uma imagem, olha a família sentada no banco aqui, a família Thurston ali, olha que família, toda a família naquele banco, como são consagrados, e que joia, um dia eu quero ter uma família que nem aquela. E a gente acaba se frustrando, porque a gente não consegue às vezes chegar lá, a gente cria um modelo, uma expectativa, e no relato bíblico, como diz aqui na Bíblia, é o relato da família de Isaac. Nesse relato, no desdobrar da vida dele, é que nós vamos ver que eles foram modelo em algumas coisas, mas foram uma família muito complicada, uma família tranqueira, que nem é a minha família e que nem é a sua família, provavelmente. Tá bom? Então vamos começar pelo começo aqui. Começa pelo casamento de Isaac e Rebeca. Cerca de 20 anos depois que eles casam, nós vamos caminhar da seguinte forma. Eu vou pinçar alguns versículos aqui, para vocês me acompanharem em Gênesis, mas eu vou contar uma história. A história é longa. Eu não posso ler tudo aqui nesse tempo aqui na frente, tá bom? De culto. Então eu sugiro que você leia em casa, a partir do capítulo 25, você pode achar a história deles. Ou 24, que é quando Abraão procura uma esposa para Isaac e encontra então Rebeca. Dá uma passeada ali, você vai ver que é uma história muito interessante. Mas eu quero começar com a história de Isaac, propriamente dito. Ele se casa. E se casa com uma esposa que o pai dele achou. O nome dela era Rebeca. Mas se você ler a história bíblica aqui, você vai perceber que eles tiveram alguns problemas no casamento deles, mais ou menos 20 anos depois que eles se casaram. Isso é muito comum para todos nós. O casal mais recente, eu acho que é a Mari e o Alexandre Strauss. Eles não estão aqui hoje, devem estar comemorando o Dia dos Pais em São Paulo, mas vou pegar o Tim e Dai, que casaram há 6 meses atrás. Logo nas primeiras semanas, vocês já perceberam que tinha algumas coisas um pouco diferentes do que vocês haviam pensado ou sonhado. É muito interessante, a gente faz algumas expectativas a respeito do cônjuge, dos relacionamentos, da nossa família, que você se frustra rapidamente. Então é possível que Rebeca, que era uma menina que trabalhava muito na casa dela, tivesse imaginado que a vida dela seria mais tranquila depois do casamento com Isaac, porque aparentemente Isaac era alguém que era tranquilo. Vinha de uma família mais estruturada, uma família de posses. E ela não precisaria, talvez, agora, com Isaac, trabalhar tanto como ela fazia enquanto era solteiro. Talvez. Isaac, por sua vez, não sei se você lembra, mas ele era filho único. A mamãe dele, a Sara, teve ele já com uma idade bem avançada. Era o único filhinho da Sara. Aquela coisa preciosa. Que você lavou as mãos antes de pegar o filhinho? Lavou? Você está com algum resfriado, alguma gripe? Então pode pegar o meu filhinho. Quem já viu pais de filho único? Nem todos são assim. Às vezes tem pais que têm 3 filhos e com os 3 eles são assim. Mas acho que Isaac era alguém bem apreciado pela sua mãe. Foi esperado por muitos anos, foi desejado pelos pais. E ele sentiu muito a morte da mãe dele. E a Bíblia diz, dá uma pista para a gente. Abram suas Bíblias aqui para Gênesis 24. Vamos ver se eu acho aqui. Gênesis 24, versículo 67. Olha que interessante. Diz assim: Isaac a levou para a tenda da sua mãe, e Rebeca se tornou sua mulher. Voltando aqui. Isaac levou Rebeca, sua esposa, para a tenda da sua mãe Sara. E lá ela se tornou sua mulher. Ele amava profundamente e nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. Tem 2 pistas aqui nesse texto que a gente pode perceber a ligação forte de Isaac, o filho único, com Sara. Primeiro, vamos
começar pelo segundo aspecto, que ele encontrou consolação pela morte da mãe, ou seja, a morte da mãe pegou muito ele, foi muito difícil esse processo, é para todos nós, mas especialmente para ele, foi muito pesado, e ele encontrou consolação na esposa. A esposa foi aquela pessoa que encorajou ele depois da morte da mãe. Mas o que é mais interessante é que parece que o selo do casamento deles, a noite de núpcias deles, se deu na barraca da mãe, que já era falecida. É um pouco estranho porque na cultura daquela época, à luz de Gênesis 2, 24, dizia assim, deixará o homem seu pai e sua mãe. Era normal que quando alguém se casasse naquela época, ele saísse do lugarzinho onde ele estava, se não da propriedade da família, mas que ele saísse um pouquinho na periferia e ali ele construísse, né, a sua casinha, a sua barraquinha, fizesse a sua horta, e ele preparava então, o marido preparava aquelas coisas antes de casar. Parece que com Isaac não aconteceu. Parece que ele não tinha se organizado muito, porque ele começa o casamento dele dentro da tenda da mãe. E a perda da mãe foi muito forte para ele isso. Enfim, Isaac tinha um amor muito forte pela mãe, e esse luto foi consolado por Rebeca. Então, são duas pessoas diferentes. Rebeca talvez achou que tivesse uma vida mais tranquila, Isaac sentia saudades da mãe, e dessa forma eles se casaram. Mas no texto aqui diz, em Gênesis 24, 67, que ele amava profundamente a Rebeca. Isso era algo especial também nessa época, porque as pessoas casavam nessa época por acordos. Muitas vezes o noivo conhecia a sua noiva, ou a noiva, o seu noivo, na hora do casamento, na hora dos pais se apresentarem um ao outro. E esse acordo era feito por alguma conveniência de negócios, né? Um plantava bastante grãos e o outro tinha um gado, outro clã tinha gado, então eles faziam essas trocas, ou por uma conveniência estratégica de defesa, né? Ou na manutenção da paz naquela região. Mas essa união de Isaac e de Rebeca, ela se destaca no Antigo Testamento, porque a gente percebe que eles se amavam, havia afeto entre os dois, havia amor entre os dois. E aparentemente, Isaac e Rebeca permaneceram casados, só os dois, ou seja, Isaac não teve outras mulheres, só Rebeca. Isso foi interessante, isso foi algo inusitado, algo diferente. Mas mesmo assim, com todo esse afeto, com toda essa fidelidade que um tinha para com o outro, a vida deles não foi blindada de problemas. Então, o relato da história deles fala que eles tiveram muitas complicações na família deles também. O relato da história de Isaac na Bíblia, queridos, dá para entender que Isaac era um cara pacato, um cara tranquilo, um cara que não tinha uma liderança muito forte. A gente não enxerga isso no texto bíblico. Ele não era um cara de guerras, não era um cara de grandes desafios. Parece que ele era um homem pacato. Então nós estamos olhando primeiro o casamento. Isaac e Rebeca. Diferentes, se amavam, mas com o tempo tiveram problemas. A primeira talvez situação que a Bíblia conta, ainda em Gênesis 25, 21, é o problema que eles tinham em ter filhos. Assim como Sara era estéril, a mãe de Isaac, Rebeca também era estéril. Eles não podiam ter filhos. Dá uma olhada comigo ali no versículo 21, fala assim: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac, e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Será que hoje a gente consegue ter uma ideia do que significava naquela época uma mulher não poder ter filhos? O fato de Rebeca falar para Isaac, ora por mim, porque eu não posso ter filhos, mostra para nós a inquietação que ela tinha, a angústia que ela tinha. Porque naquela época a mulher sem filhos era uma mulher rejeitada, era uma mulher excluída da sociedade de certa forma, era alguém que era tida como
uma mulher que não é muito amada por Deus, porque filhos naquela época eram um sinal de bênção, de prosperidade, da revelação do amor de Deus por aquela família. Ela é quase uma mulher de segundo escalão. Se você se lembrar, o filho de Isaac, depois, a nora de Isaac, Raquel, anos mais tarde, em Gênesis 30, versículo 1, ela vai dizer assim para Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Lembra essa expressão? Dá-me filhos, senão eu morro. Mostra um pouquinho para a gente o grau de angústia que uma mulher tinha naquela época por não ter filhos. Então, a gente percebe que o fato de ela ser estéril mostra para a gente que isso era uma angústia que essa família vivia. Mas o que foi lindo de ver é que ela pede então por marido dela orar a Deus. A gente percebe nesse versículo também que a fé em Deus era algo real na vida deles. No meio do cotidiano, no meio da situação difícil. Vamos orar, vamos buscar Deus. E Deus ouve a oração de Isaac e dá um filho para eles. Mas a gravidez dela é uma gravidez complicada. A gravidez naquela época era complicada. A gravidez de gêmeos, então, devia ser bem mais complicada. Mas esses gêmeos eram gêmeos que incomodavam muito ela. E ela reclama, porque versículo 22, ela diz assim: por que está acontecendo isso comigo, Senhor? O que é que tem dentro de mim aqui? Por que esses dois estão constantemente agitados dentro da minha barriga? A gravidez dela não foi sossegada. A gravidez dela foi uma gravidez complicada. Então, Rebeca teve nesse tempo uma época difícil. Primeiro a esterilidade, depois buscam a Deus, nasceu um filho. E aí, o que a gente vê na Bíblia, no versículo 24, é que quando chegou a hora de dar à luz, diz o texto, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. Havia uma desconfiança antes, mas agora nascem os dois, Esaú e Jacó. Nascimento de uma criança numa família é algo marcante. Quem é que acompanhou o nascimento dos filhos do neto do Zico e da Clarita pelo Facebook e pelo WhatsApp? Foi assim um monte de foto. O Zico não tem WhatsApp, Facebook, a Clarita já está mais tecnológica, mas o que surgiu de foto era a cada momento. Eu recebi a foto do filho da Priscila, do Benjamin, antes de eles mandarem. Uma pessoa de um outro estado mandou para mim. Falei, puxa vida, que coisa, né? Então mexe com todo mundo, é um momento alegre. O Zica e a Clarita naquela vitrine de vidro, olhando assim, felizes da vida, que dirá gêmeos. Então é um momento que revoluciona a família, é um momento diferente. Nascem os dois. Talvez a profecia já dizia que iam nascer meio brigando os dois. Talvez não, a profecia já dizia. E essa era a razão por que eles estavam brigando. Agora, os nomes que foram dados aos filhos marcam um pouquinho, ou mostram para a gente, dão pistas daquilo que, como os pais interpretaram a vida do filho, do nascimento dos filhos naquela época, a vinda dos filhos naquela época. O primeiro que saiu dos dois era Esaú. E o nome dele significa peludo ou cabeludo. Parece que desde pequenininho ele já tinha bastante pelo. A gente já viu, né, por aí, neném nascer bem peludinho. Esaú era assim, bem peludinho. E Jacó já, o nome dele significa aquele que segura o calcanhar. E o que foi interpretado pelos pais na época, o que significa o nome na verdade, é aquele que atrapalha, é aquele que engana, aquele que passa o outro para trás. Muito interessante o significado do filho, do nome do filho e o que de fato o filho viveu depois disso. E acho que Jacó não precisou nem fazer força para ser alguém que passava os outros para trás. O primeiro que ele passou para trás foi o próprio irmão dele. Então eles casam, Isaac e Rebeca,
A esterilidade foi uma crise que eles enfrentaram. Estava difícil para eles naquele momento. Deus abençoou eles, trouxe a eles o nascimento. Nascem 2 gêmeos, uma gravidez complicada, mas nascem com saúde. E aí acontece o que eu chamei de distanciamento. Parece que quando nascem os gêmeos, uma nova etapa começa na vida de Isaac e de Rebeca, já com os 2 filhos, Esaú. E nós lemos ali em Gênesis 25, no versículo 28, nós lemos que Isaac amava Esaú, porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia. Mas Rebeca amava Jacó. O que acontece com uma família que, com o passar do tempo, as crianças percebem que o papai ama mais o A e a mamãe ama mais o B? Que Isaac gosta mais de Esaú e Rebeca, a mamãe, gosta mais de Jacó. O que acontece? Complicação. Esaú era um cara corajoso. A Bíblia diz que ele saía a campo, caçava animais, explorador, e era a preferência de Isaac. Já Jacó era um homem pacato, gostava de cozinhar, ficava ali pelo acampamento, ele lidava com as rotinas da casa, tinha aprendido a cozinhar, né? E essas preferências, elas são reveladas com o tempo. Elas aparecem. E certamente essas diferenças criam um distanciamento do casal. O casal não se une com isso. O casal se separa com essas diferenças. Ou talvez o casal procure a afetividade de um dos filhos, porque justamente o casal não está bem. O casal não consegue se conectar, se comunicar, se amar como deveria, com liberdade, intimidade. Então começa a buscar o afeto, o carinho, o ouvido, a conversa com um dos filhos. Eu não sei qual foi a razão, mas o fato é que Isaac gostava de um e Rebeca gostava de outro. E essa família que é tão legal, parece que as coisas não vão tão bem. Parece que as coisas começam a complicar. E a comunicação entre eles, por causa dessas diferenças, pode ter complicado. É muito comum que numa família em que as coisas não vão bem, a mãe se conecta mais com o filho que está mais em casa, com o filho mais pacato, com o filho mais calmo, com o filho mais tranquilo. E a Bíblia diz que Rebeca tinha uma afinidade por Jacó. Então a gente vê que os relacionamentos da família, pelo fato dos pais ter essa preferência de um para outro, vai aumentando. Mas não para por aí. Veja em Gênesis 27, versículos de 1 até 5. Ali diz assim: certo dia, quando Isaac era velho, estava ficando cego, chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho. Esaú respondeu: aqui estou. Isaac disse: estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue suas armas, o arco e flechas, e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois prepare meu prato favorito e traga-o aqui para eu comer. Então pronunciarei a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morrer. Era comum que o pai chamasse o filho mais velho, que era o que tinha direito à bênção, então fizesse a oração de bênção sobre o filho mais velho. Enquanto Isaac está pensando nisso e chama Esaú para conversar, quem é que está à espreita ali atrás da barraca ouvindo? Rebeca. E Rebeca escuta sorrateiramente. Embora a bênção não fosse algo secreto, na Bíblia não diz que Isaac contou para Rebeca. Quando acontece isso, quando um pai chama um filho para abençoar, é uma coisa que é uma festa. Todos deviam ficar sabendo, porque ia mudar a liderança da tribo, né? Isaac ia começar a perder a liderança e Esaú então ia começar a liderar a tribo. Ia matar um carneiro, um boi, fazer um churrascão.
ia ser uma festa. As coisas iam mudar. Mas não sei porquê. Não se sabe porquê. Isaac chama só Esaú. E combina com ele o que ele ia fazer. Mas o fato é que Rebeca entra no meio dessa história. Esse afastamento, esse distanciamento que eu falei, que a família tinha, ele é evidenciado nessa trama ruim que essa mulher, a mãe dos guris, e a esposa de Isaac, faz, complicando a vida da família. O que ela faz? Ela ouve os planos do pai de Isaac e trama outro plano que envolve o filho mais novo, Jacó. Ela não quer que Esaú seja abençoado. Ela não quer que o mais velho seja abençoado. Ela acha que quem tem que ser abençoado é Jacó. Por quê? Talvez por causa da promessa. Talvez por causa das mulheres hetéias. Esaú, diz a Bíblia, tinha casado com mulheres que não eram judias ali e davam muita dor de cabeça. Versículos 34 e 35 de Gênesis 26 diz que essas mulheres, as esposas de Esaú, amarguravam a vida dos velhos. Talvez por isso. Talvez porque Rebeca se escandalizou pelo fato de Esaú ter trocado por um prato de comida a primogenitura dele. Irmão, Jacó, se tu fizer uma comidinha para mim aqui, eu te dou o direito de ser o irmão mais velho aqui. Pega para ti esse negócio. Ele não levou a sério aquela época, né? Então Rebeca olha e diz assim, se Esaú for o líder, ele não vai ter braço forte, ele não vai ter liderança, não vai ter personalidade para tocar. Eu não sei qual foi a razão, mas a verdade é que Rebeca trama alguma coisa que Isaac não sabe. O que acontece? Cria uma situação difícil. Gênesis 27, versículos 41 até 43. Nós lemos que depois que a bênção do pai foi proferida sobre o filho mais velho, mais novo, aliás, sobre Esaú, diz a Bíblia aqui que Esaú passou a odiar Jacó, porque seu pai o havia abençoado. Nós vemos então que naquela família nasce o ódio entre irmãos, e o ódio de morte. Há um plano que Esaú faz, eu vou deixar meu pai morrer, e assim que meu pai morrer, eu vou perseguir meu irmão Jacó, que me trapaceou, que me caluniou, que tirou o direito que era meu, e vou matar esse homem. E versículo 42 diz, quando Rebeca soube das intenções de Esaú, mandou chamar Jacó e lhe disse, ouça Esaú, Esaú se consola com planos para matar você. Portanto, preste atenção, meu filho, apronte-se e fuja para a casa de meu irmão. Entra Rebeca de novo e tem um plano. Faz com que um dos filhos do casal fuja. Aqui nós vemos uma família completamente confusa, gente. Uma família que começou com amor, com fidelidade, uma família que começa com afeto, mas enfrenta muitos problemas. Esterilidade, uma gravidez difícil, outros problemas que não são relatados aqui, fome também está relatado no capítulo 26. E essa família passa por grandes dificuldades. E essa família praticamente se desfacela diante dos nossos olhos. Essa família se acaba diante dos nossos olhos. Ao optar pela mentira, ao optar por sustentar a mentira, Jacó meio que quebra definitivamente o relacionamento que ele tinha com o pai. E a família então se desmonta. Mas acontece alguma coisa interessante. Enquanto Jacó está fugindo, ele está indo ao encontro de Labão, que era o tio dele, irmão de Raquel, ele passa pelo deserto. Dessa vez ele sai da proteção do acampamento, ele sai de perto das barracas que protegiam ele do sol, ele não tem a fartura da comida que ele tinha, e ele sai numa das primeiras aventuras que a Bíblia conta a respeito desse homem Jacó.
Ele sai sozinho, sai no deserto, em viagem. Ele sabia onde ele ia, ele sabia o caminho, mas ele para de noite para dormir. E a Bíblia diz que naquele momento, naquela parada dele ali, capítulo 28, de 1 a 10, conta para a gente que Deus apareceu a Jacó. E Deus disse para Jacó que as promessas que ele tinha feito a Abraão, Deus iria cumprir para Jacó. Na rota de fuga, naquele momento que Jacó estava sozinho, provavelmente pensando na sacanagem que fez com o irmão dele, na mentira que ele fez para o pai, nas coisas que ele errou, certamente esse homem, Jacó, tinha alguma consciência, algum nível de consciência ele tinha. E nada pior do que você estar sozinho, sem ninguém para conversar, e essas memórias vêm vindo. E nesse momento dele estar sozinho, talvez se lembrando dessas memórias, é que o Senhor Deus, na sua graça, entra na vida dele, visita ele e diz: eu sou o Deus do teu pai. Eu sou aquele que te abençoa. As promessas que eu dei a teu pai, as promessas que eu fiz a você, eu também cumprirei. Além dos cuidados e bênçãos de Deus para a família dele, Deus também prometeu muitas coisas para Jacó. Quando Jacó acorda, Jacó percebe que alguma coisa diferente aconteceu. Aconteceu alguma coisa maluca. Ele pega o travesseiro dele de pedra, coloca de pé, faz daquele lugar um altar, um memorial, e diz: aqui Deus se encontrou comigo. A história é longa. É difícil resumir em poucos minutos a vida dessa família. Mas é possível que, ao retratar alguns aspectos da família deles, que eu procurei trazer para a gente hoje, que estão na Bíblia, você tenha se identificado com alguns desses aspectos. Problema de relacionamento entre os cônjuges, problema de relacionamento entre os irmãos, preferências na família, de um para com o outro, dificuldades de qualquer sorte, talvez não seja problema de ter filhos, de esterilidade, problemas de finanças, problemas todos nós enfrentamos na família. A adversidade tem a ver com você estar vivo e respirar. Se você está vivo, as adversidades virão. Mas o que é legal é que a vida desse homem, Jacó, começa a mudar no ponto em que Deus entra e chama ele para conversar. Deus não se apresenta para ele como alguém novo, alguém desconhecido. Tu nunca ouviu falar, eu sou Deus. Não. Ele já conhecia Deus. Deus já andava com esse homem. Deus andava com o pai dele. Lembra que quando a mulher dele estava estéril, ele orou ao Senhor, ao Deus que ele conhecia. Então Deus não fora apresentado para ele naquele momento do deserto, mas foi um momento especial para ele, que Deus confrontou ele no momento de fuga da família, fuga de todas as responsabilidades que ele havia deixado para trás, fuga de todas as bobagens que ele havia feito, fuga de todos os pecados que ele havia feito e não acertara nada com ninguém. Ele não tinha acertado nada com o pai dele, nada com o irmão dele. Não sei se ele estava tão concordante com a mãe, mas acho que sim. Nesse momento Deus entra na história dele, toca o coração dele, e a vida dele dali para frente começou a mudar. Várias coisas mudaram. Famílias, queridos, enfrentam crises. Famílias superam crises. O amor romântico e o afeto, como nós vimos, não sustenta por si só um relacionamento. É preciso compromisso e é preciso um amor que flui do trono da graça de Deus. Não um amor romântico, um amor sincero, um amor que serve, um amor que sofre, um amor que persevera, um amor que perdoa. Esse tipo de amor, queridos, a gente só encontra num lugar. Graças a Deus por Jesus e pela fé que nós temos nele,
Porque em Jesus nós encontramos tudo o que nós precisamos para mantermos nossos relacionamentos e nossa família dentro dos propósitos de Deus. Não é sem lutas, porque Deus nunca prometeu ausência de lutas. Deus nunca prometeu uma vida sem problemas, um dia sem dor. Deus prometeu força para o dia. Deus prometeu conforto para as lágrimas que nós teremos durante a caminhada. E Deus prometeu uma coisa para nós através de Jesus, que é o resgate das nossas vidas. A nossa bendita redenção. Sabe, algumas fés, expressões de fé, algumas religiões, até falam de esperança, como nós temos falado aqui. Esperança que nos move, esperança na adversidade. Pessoas têm boas ideias. Filosofias trazem para a gente ideias boas. Trazem até ideias de você pedir perdão e se retratar com outras pessoas. Assim como a fé cristã também traz. Mas a redenção, a salvação, que significa pegar um homem que nem Jacó, que está fugindo, e ele não sabia o que seria dele lá na frente. Ele foge porque ele sabia que havia alguém que iria persegui-lo, e persegui-lo de morte, que era o irmão dele. Ele foge. Deus encontra ele lá e resgata ele, redime ele, muda a vida dele. A nossa fé, queridos, é baseada no Evangelho, em Jesus. Jesus transforma a nossa vida. Não é só nos dar esperança de que as coisas vão melhorar. Aguenta firme, tá? As coisas vão melhorar. Logo, logo ele não vai ser tão brabo, ele vai ser mais tranquilo. Logo, logo teu filho vai passar a adolescência e aí ele vai ser mais obediente. Logo, logo, não. O legal da fé em Jesus é que Jesus entra na nossa história. Eu adoro essa expressão. Ele entra na história da humanidade e diz: eu sou aquele que muda os corações. Eu sou aquele que transforma. Eu procurei no dicionário a definição de redenção. Redenção é o ato ou o efeito de redimir ou remir. Significa libertação, significa reabilitação, significa salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio. Jesus faz isso com a gente. Talvez você já tenha conhecido Jesus. Talvez como Isaac, como Jacó, você já conheceu o Senhor. O Senhor não se apresenta para você hoje aqui como alguém desconhecido. Mas talvez, no fundo do seu coração, seja você homem, o pai, seja você mulher, a mãe, seja você uma moça, mulher, filha, seja você um homem, filho, um menino, uma criança, talvez aí no seu coração esteja esse movimento de fugir, de que se você pudesse fugir da sua família, você fugiria. Se você pudesse fugir daquele problema que você enfrenta ali, você cairia fora. Você viraria página para uma coisa nova, para uma coisa diferente. É nessa circunstância, é nesse momento da sua vida que você vive hoje, que Deus se agrada de trazer redenção para a sua vida, através da graça maravilhosa de Jesus. O que vai mudar a sua família, o que vai mudar você, homem, o que vai mudar você, mulher, é Jesus. Vai transformar, vai mudar aqui dentro, vai confrontar você com as mentiras que operam no teu coração, vai confrontar você com expectativas falsas que você tem a respeito da sua vida, dos seus pais ou dos seus filhos. E você vai poder então ser transformado, resgatado. Porque a sua fé está sendo colocada no lugar errado. A sua fé não tem que ser colocada nas pessoas da sua família, na expectativa de algo novo, de que algo novo virá.
Você não pode colocar expectativa e sua fé de que a sua família vai ser diferente. Você precisa, e eu preciso colocar minha expectativa, a minha fé, a minha segurança em Jesus. Naquele que foi até a cruz e se entregou por mim e por você. A redenção das nossas famílias passa pela redenção da nossa vida. Você precisa de redenção hoje? Jesus está pronto para visitar a sua vida hoje, o seu coração. Jesus está pronto para visitar a sua família hoje e trazer algo novo para a sua família, algo diferente. Algo que vem dele, do trono da graça do Deus Todo-Poderoso. Vamos baixar nossas cabeças. Quero convidar você a orar junto comigo. Senhor Deus e Pai, quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, porque ela mostra gente como a gente. Mostra gente com medos, com planos maquiavélicos, gente omissa, gente que quer fugir, cônjuges que tramam planos ruins, pais que têm preferências, filhos que mentem, filhos que não se dão, e esses somos nós, todos nós aqui, pecadores, carentes da Tua graça, precisando desesperadamente do toque do Senhor na nossa vida. Jesus, pedimos que Tu tragas para nós hoje redenção, tragas resgate para a nossa vida, tragas salvação pessoal, que possamos converter o nosso coração, que o Senhor converta o nosso coração para Ti, Pai, e que à medida que estamos em Ti, no Senhor, vivendo cheios da presença de Jesus na nossa vida, possamos lubrificar nossos relacionamentos com o ingrediente que vem do Teu trono, que chama-se amor, que não é natural da gente, mas que vem do Senhor. Nós queremos olhar o exemplo dessa família confusa, nos identificamos com vários aspectos, mas queremos rejeitar essas dinâmicas da nossa vida, Pai. Queremos rejeitar os enganos que têm operado, os medos, e queremos pedir que o Senhor traga algo novo para nós, Pai. Tu conheces a vida de cada pessoa aqui, Tu sabes do que cada um está passando, Tu conheces nossas histórias, nossas lutas, nossos acertos, nossos erros, e trazes para nós redenção em qualquer tempo, a qualquer momento, de qualquer forma, Pai. E por isso nós Te louvamos, porque só o Evangelho traz essa esperança para nós, só Jesus traz essa esperança para nós, Pai. Obrigado pela Tua palavra, abençoa cada família aqui representada, cada filho, cada pai, cada mãe, que sejamos famílias que aprendam a se relacionar através da Tua graça, Pai. Em nome de Cristo nós oramos.